O Ibope divulgou agora há pouco uma nova pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial. O nível de confiança dessa pesquisa é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Esse levantamento foi encomendado pelo próprio Instituto Ibope Inteligência. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, aparecia com 20% no levantamento de agosto, foi para 22% na primeira pesquisa de setembro e agora tem 26%. Com a margem de erro, oscila entre 24% e 28%. Os próximos 4 candidatos estão empatados tecnicamente. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, foi para 12% e agora está com 11%. Varia entre 9% e 13%. Marina Silva, da Rede, tinha 12%, manteve o índice na pesquisa seguinte e neste levantamento está com 9%. Com a margem de erro, varia entre 7% e 11%. Marina está numericamente empatada com Geraldo Alckmin, do PSDB, que aparecia com 7%, foi para 9% e manteve o índice. Varia entre 7% e 11%. Fernando Haddad, do PT, foi de 4% para 6% e agora tem 8%. Oscila entre 6% e 10%. Os 3 próximos candidatos estão numericamente empatados. Álvaro Dias, do Podemos, aparecia com 3%, manteve o índice no começo de setembro e agora nesta pesquisa. Varia entre 1% e 5%. João Amoedo, do Partido Novo, tinha 1%, foi para 3% e manteve a pontuação oscilando entre 1% e 5%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 1%, foi para 2% e agora aparece com 3%. Também varia entre 1% e 5%. Brancos e nulos somavam 29%, depois 21% e agora são 19%. 9% não sabiam ou não responderam na pesquisa de agosto. Depois eram 7% no levantamento seguinte, índice que se manteve. Vera Lúcia, do PSTU, e Cabo Daciolo, do Patriota, têm 1% das intenções de voto cada. Com a margem de erro, podem ter até 3 pontos. Portanto, estão tecnicamente empatados com Álvaro Dias, com João Amoedo e com Henrique Meirelles. Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart, filho, do PPL, e Emael, da Democracia Cristã, não pontuaram. O Ibope ouviu nesta pesquisa 2.002 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. E a pesquisa, claro, foi registrada na Justiça Eleitoral. Vamos lá, vamos juntar a essa cobertura das eleições. Renata Lopretti, direto de São Paulo, coluna prévia, painel. Renata, bem-vinda, boa noite. Pesquisa quentinha, o que chama a sua atenção? Leilani, boa noite para você. Hoje um prévia diferente para me adequar aí à saída da pesquisa e contribuir com a edição das 18. Leilani, vai haver certamente ao longo da noite dos comentários dúvidas em relação, quando a gente compara essa pesquisa que o Ibope divulgou agora e a pesquisa que o Datafolha divulgou ontem. Porque a gente vê que, do ponto de vista das oscilações dentro da margem de erro, para diferentes candidatos, especialmente nesse segundo pelotão aí, que tem abaixo do Jair Bolsonaro, tem gente que estava oscilando para cima numa e oscilou para baixo nessa daqui e vice-versa. Mas eu acho que um retrato, Leilani, uma fotografia que a gente pode ter desse momento, que é um momento bastante importante, porque tanto a pesquisa do Datafolha ontem quanto essa do Ibope captam não um só, mas a somatória de 3 eventos bem importantes, Leilani. A rejeição da candidatura do Lula pelo TSE. Depois, o início, já um consolidado de uns 10 dias de propaganda eleitoral na televisão e o atentado contra Jair Bolsonaro, a gente tem o seguinte: Bolsonaro aumentando a liderança dele em relação a isso que eu estou chamando de segundo pelotão, Leilani. Ele sobe um pouquinho menos no Datafolha, ele está numa situação um pouquinho mais acima aqui e até mais em outras pesquisas. Mas o que dá para a gente dizer é o seguinte: pela força de um avanço paulatino dele e do recuo de alguns adversários, a diferença dele para esse segundo pelotão é hoje maior, o que coloca o Jair Bolsonaro numa liderança isolada e numa situação relativamente confortável para conquistar uma vaga no segundo turno. E depois você tem esse pelotão em que se encontram Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e agora Fernando Haddad. E ali, Leilani, é uma situação muito embolada. A divulgação dessa pesquisa do Ibope hoje coincide com o lançamento da candidatura do Fernando Haddad pelo PT. E coincide com um período em que a gente está vendo, em que está chegando para o eleitor está
está processando a informação de que o candidato do PT não será mesmo o ex-presidente Lula, será Fernando Haddad. E a gente vê o crescimento que vem vindo do Haddad nessa direção. Fora isso, Leilani, o que a gente pode ver é o seguinte, um embolamento grande desse pelotão intermediário. Na pesquisa do Ibope não aparece nem mesmo o movimento mais expressivo que tinha aparecido na do Datafolha, que era uma queda mais acentuada de Marina Silva, o que leva a gente a projetar semanas por vir, Leilani, em que a briga por essa segunda vaga no segundo turno vai ser muito acirrada. Esse é o primeiro retrato, a primeira coisa que dá para a gente dizer. Queria te fazer uma pergunta. A pesquisa Datafolha, ela foi toda realizada na segunda-feira, ontem. Essa do Ibope que nós acabamos de dar, ela foi feita sábado, domingo e ontem. Eu te pergunto, essas diferenças de datas podem ter interferido de alguma maneira nesses resultados que, como você disse, são de certa forma diferentes numa e noutra pesquisa? Sempre, Leilani, a data do campo é uma informação que a gente sempre tem que prestar atenção, porque é só a partir dela que a gente pode relacionar uma série de eventos do noticiário e ligá-los ou não aos resultados da pesquisa e também pensar em quanto tempo para decantar determinadas informações o eleitor teve. Então, sim, o fato da pesquisa do Ibope ter sido feita num número maior de dias pode ajudar a explicar essa diferença que eu estou localizando especialmente no pelotão intermediário, Leilani, porque do ponto de vista do movimento do Jair Bolsonaro, ele parece muito consistente com outras pesquisas. Renata, te agradeço imensamente. Como você disse, é um prévio painel diferente hoje, mas quinta-feira a gente está aqui com a coluna inteirinha. Todo no esforço para a edição das 18. Leilani, boa Obrigada, noite para você e para a Cristiana que está aí. Vou ficar com a Cristiana um pouquinho, fazendo exatamente as mesmas análises. Queria ver a sua interpretação dessas duas pesquisas, Cris. Olha, Leilani, eu concordo com a Renata que no retrato geral a pesquisa parece com o Datafolha. É o Bolsonaro na frente, vaga garantida no segundo turno, e o pelotão ali intermediário, são os quatro, Ciro, Marina, Alckmin e Haddad, disputando a segunda vaga. Porém, como ela fala, o campo da pesquisa começou no sábado, ainda muito em cima do atentado contra Bolsonaro, e de lá para cá houve um excesso de exposição dele no hospital, com imagens que são a marca da campanha dele sobre atirar bala, esse tipo de coisa, cirurgia, e tudo isso já começou o processo de decantação aí do processo do tratamento do eleitor em relação ao Bolsonaro. Então, de qualquer maneira, nós vamos ter que ver a pesquisa de sexta-feira. Mas essa pesquisa de hoje, ela é muito mais, mesmo dentro do mesmo desenho do Datafolha, ela é muito mais favorável ao Bolsonaro do que o Datafolha, porque nela ele cresce mais e nela ele diminui a rejeição de 44 para 41. Então, ele tem um salto melhor. O Ciro Gomes, que do Datafolha de ontem crescia 3 pontos, dessa vez não. A grande revelação é o Fernando Haddad, que até então, sem ser o candidato, já chegava em 8 e já empatava e já entrava nesse pelotão intermediário aí na disputa pela segunda vaga. E um outro detalhe, ontem o candidato mais competitivo no segundo turno do Datafolha que a gente via era Ciro Gomes. Mas aqui no Datafolha, na simulação de segundo turno, o Bolsonaro ele ainda perde, mas ele não perde muito feio, não. Assim, ele pode reduzir essa diferença dele, porque para o Ciro Gomes ele fica com uma diferença de 3 pontos atrás, do Alckmin menos que isso, do Haddad é o único para quem ele ganha, então ele parece ser um candidato ainda competitivo no segundo turno, o que o Datafolha não mostrava. Então, a gente vai ter que ver se essa diferença é porque a pesquisa começou antes, ali no sábado, ou se é uma outra tendência que o Instituto está captando nesse instante.
mas o Datafolha é mais recente. Então, isso é importante a gente observar. Pois é, você leva em consideração aí essa questão das datas? Porque o Datafolha é todo na segunda e o outro é sábado, domingo e segunda. Muito, muito. É uma diferença muito grande, porque, primeiro, que a outra é mais recente. Segundo, que a outra é no fim de semana, é um outro ambiente e muito ainda em cima do que havia acontecido com Bolsonaro. Ele ainda estava muito... tinha sido a transferência dele para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, então ainda tinha uma situação assim de muita fragilidade. De lá para cá, ele foi se fortalecendo na saúde, né? Então, reagindo bem ao tratamento que está sendo dado a ele no hospital. Agora há pouco eu já vi até que ele saiu da UTI, foi para semi-intensiva. Então, aquela solidariedade do eleitor, a gente vai ver isso decantar aí ao longo da semana. Eu acho que faz muita diferença. Uma pesquisa mais recente, sempre ela retrata melhor o momento.